Segundo ano do ensino médio, olha só, fechamos geometria plana, observamos como que o Enem cobra essas questões de geometria plana, mas não encerramos geometria. Então estamos de volta, segundo ano do ensino médio, com mais uma aula de matemática e agora já olhando outra parte também da geometria. Estão preparados? Mas vamos lá, só anotar algumas observações aqui. Para essa parte da geometria que vamos trabalhar agora, vocês precisam ter domínio da geometria plana. Cálculo de área, cálculo de perímetro, identificação das figuras, vocês precisam ter esse domínio. Por isso que foi aula por aula, bem tranquilo, sem correria, para que vocês pudessem estar afinados com tudo isso. Beleza? Tranquilos? Então, caderno na mão, caneta, na telinha, diretor, aula 14. Agora, geometria espacial. Saímos da geometria plana e entramos na geometria espacial. Primeira parte da geometria espacial. Vamos trabalhar a definição e algumas características dos poliedros. Vamos falar, dentro dos poliedros, da relação de Euler e também vamos falar sobre alguns poliedros regulares. Em alguns momentos, olha só, em alguns momentos vocês vão ver eu falar poliedro, em outros poliedro, tá? A mesma questão, a mesma coisa. É costume só, vou trocando ali, mas vamos entender um pouquinho de cada um desses detalhes. Então agora nós saímos daquela parte plana e vamos ter uma visão da figura. Eu vou ficar do lado de cá, vai ficar melhor. Vamos ter uma visão da figura agora no espaço. Olha só, no espaço a figura começa a mostrar mais elementos. Eu não vou ver só o lado, não vou ver só o vértice, não vou ver só o ângulo daquela figura. Eu vou ver outros elementos e é isso que nós vamos trabalhar agora na geometria espacial. Da mesma maneira, bem tranquilo, tá? Trabalhando direitinho, questão por questão, conteúdo por conteúdo, beleza? E já começamos assim, na telinha. Vamos observar alguns objetos do nosso dia a dia. O nosso mundo nos cerca de objetos tridimensionais, objetos que têm 3 dimensões. E são esses objetos que nós trabalhamos na geometria espacial. Aqui nós temos, por exemplo, um sorvete. Olha só, o sorvete tem um formato que se assemelha com um sólido geométrico espacial, o cone. Temos aqui um cano de PVC, se assemelha com um cilindro. Temos aqui uma caixa de sapato, uma caixa de embalagem de alguma coisa, que tem o formato de um paralelepípedo. E temos aqui uma bola de futebol, que tem um formato semelhante ao de uma esfera. Então o mundo nos rodeia, o mundo nos cerca de objetos tridimensionais. Tridimensionais porque tem 3 dimensões. E são nessas dimensões, ou nesses detalhes, que nós vamos trabalhar a geometria espacial. Começamos. O mundo nos rodeia, olha só lá, de objetos que têm 3 dimensões. E essas 3 dimensões vão ser entendidas, anota aí, 3D, 3 dimensões, 3 dimensões. Tem altura, tem largura e tem profundidade. Olha só, tem altura, tem largura e tem profundidade. É essa profundidade que nós vamos trabalhar aqui e vamos pensar na geometria espacial. Então, o objeto agora não vai mais ocupar, deixa eu pegar aqui um marca-texto, esse espaço bidimensional. O objeto agora, ele se encontra num espaço que é... caneta... O objeto agora, marca-texto, se encontra no campo tridimensional. Tem altura,
tem altura, tem largura e tem profundidade. Então, é assim que nós trabalhamos a geometria espacial, ramo da matemática que observa e estuda, né, objetos com 3 dimensões. É isso que vamos começar agora. E começamos assim, ó, geometria espacial. Está entre os conteúdos que mais caem na prova do Enem. Ocupa ali segundo, primeiro, às vezes o terceiro lugar, né, terceira posição, quando se fala em Enem. Se formos trabalhar conteúdos específicos, separando ali cada um dos conteúdos, né, por características próprias, a geometria espacial sempre tem uma quantidade maior do que qualquer outro assunto. Ou seja, sempre é o assunto que mais cai na prova. Então, se mais cai na prova, é o que eu mais vou estudar. Entendeu, segundo ano? Se geometria é o assunto que mais cai na prova, deve ser o assunto que eu mais estudo. Anoto as fórmulas, faço o resumo, faço o rascunho, tenho o mapa mental, tenho o resumo com fórmula, tenho o exercício, faço as questões. Pergunto, já olharam pelo menos as questões de geometria da prova 2025? Olha a reaplicação, olha a prova feita especialmente para Belém. Olhe as provas, veja as questões. Então vamos começar agora falando de sólidos geométricos. Os sólidos geométricos vão se dividir em 2 grupos. Atenção, isso aqui já dá um mapa mental, já dá um resumo bem bacana para você começar a estudar. Olha só, sólidos geométricos se dividem em 2 grupos. O grupo dos poliedros e o grupo dos não poliedros. Então vamos lá. Sólidos geométricos são todos os objetos que possuem 3 dimensões. Sólidos geométricos são todos os objetos que possuem 3 dimensões, que têm altura, que têm largura e têm profundidade. Perfeito. Na geometria espacial, nós vamos dividir esses sólidos geométricos em 2 grandes grupos. O grupo dos poliedros e o grupo dos não poliedros. Dentro dos não poliedros, você pode também colocar um outro nome, abre um parênteses aí, coloca assim, ó, corpos redondos. Os não poliedros serão chamados também de corpos redondos. Então vamos lá, poliedros, sólidos limitados por superfícies planas, quadrado, triângulo, retângulo, pentágono, hexágono, heptágono, octógono. Então, isso são poliedros. Não poliedros, aí tem ali os nomes. Não poliedros, sólidos que têm pelo menos uma face que não é plana. Ou seja, os não poliedros têm a sua superfície arredondada. Os não poliedros têm as superfícies arredondadas. Dentro dos poliedros, nós temos o cubo, que é um poliedro especial, o paralelepípedo, que é um poliedro especial, mas de grupos específicos, podemos até melhorar isso aqui, ó. Deixa eu melhorar isso aqui para nós. Vou melhorar aqui, pega a canetinha, pegar esse pincel azul aqui. Vou apagar esse cubo daqui, atenção, vou apagar daqui, e vamos pensar somente nesses 2 grupos aqui por enquanto. Tá? O grupo dos prismas e o grupo das pirâmides. Beleza, pensa nesses 2 grupos aqui por enquanto. Já já eu vou melhorar aqui para vocês. Então, poliedros ou poliedros são limitados por superfícies planas. Eles vão ser chamados de prismas e de pirâmides. Beleza. Os não poliedros são cilindro, cone e esfera. Beleza. Aí olha só, falei que ia melhorar. Os prismas, eles, né, dentro dos prismas, tem 2 grupos bem tradicionais, que o Enem sempre cobra. Quais são eles? É o cubo. Cubo é um prisma, beleza? E tem o paralelepípedo. São 2 prismas que vão ter características
próprias. Anota aí, faz esse resumo no caderno. Professor presencial, observa se eles estão copiando no caderno. Sólidos geométricos se dividem em dois grupos, poliedros e não poliedros. Os poliedros são sólidos geométricos que são limitados por superfícies planas. Beleza. Os não poliedros são sólidos geométricos que têm pelo menos uma face arredondada. Mas se tem uma face não plana, uma face arredondada, ele vai ter essa característica. Ele vai ser um sólido arredondado. Por isso, o não poliedro também é chamado de corpo redondo. Beleza. E aí vem lá os, cilindro, cone e esfera. Como eu falei para vocês do cubo e do paralelepípedo, é bom a gente olhar para eles. Até dá para pensar assim, ó, o paralelepípedo pode, o cubo pode ser um paralelepípedo. Porque tem duas bases paralelas, as laterais são quadrangulares. Então tá aí. Esse é o cubo, tá? Eu ia desenhar aqui, mas eu falei, não, deixa eu botar aqui que na outra folha tem um cubo, para nós entendermos agora quem são os elementos que formam o nosso sólido geométrico. Quem são esses elementos? Os nossos sólidos geométricos, eles vão ter arestas, eles vão ter vértices e eles vão ter faces. Lembrando que esses aqui, tá, são elementos do nosso poliedro. O não poliedro, ele vai ter somente faces arredondadas. Não tem aresta, não tem vértice. Agora recentemente, recentemente assim, um tempo meio curto, nós temos um matemático que colocou e que provou a existência de um vértice lá no nosso cone. Então, ele colocou aquele pontinho lá, que é o encontro das geratrizes, mas isso é conversa para depois. Por enquanto, eu quero que vocês entendam aresta, vértice e face. E para entender fica muito fácil. Vou voltar aqui as marcações para vocês verem. Ó. Aresta, está ali do lado de lá. Então, a aresta, ele vai ser aquele segmento de reta ali, aquele lado. Então, todos os lados do cubo, todos os lados desse cubo são arestas. Vamos lá, contem aí na telinha quantas arestas nós temos no cubo. Aí você vai contar, ó, uma, lá atrás, lá, duas, aí 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 arestas, 12 linhas. Beleza. Quantos vértices nós temos no cubo? Vértice são esses encontros, esses pontinhos aqui. Quantos pontinhos desses nós vamos ter no nosso cubo? Só você contar, ó. 1, tá ali, aí vem para cá 2, aí vai lá para o outro lado lá, ó, 3, vai para lá 4, lá embaixo 1, 2, 3, 4. Então 4 mais 4, 8. Tem 8 vértices. E faces? Faces são essas figuras. Quantas figuras nós temos aqui? Vamos contar? Uma embaixo, uma em cima, uma na frente, uma atrás, outra aqui, do lado. 6. 6 faces. Contamos os vértices, contamos as arestas e contamos as faces do nosso poliedro. Esses elementos são específicos do poliedro. Beleza? Na telinha, porque agora, pegando esses elementos, aresta, vértice e face, vamos falar de um cidadão, tá? A maioria dos alunos que já escutou falar dele, o professor leu Euler, relação de Euler, mas não podemos fazer isso porque Leonhard Euler, suíço, matemático, Leonhard Euler, esse é o nome do cara, tá aqui, ó. Ele descobriu uma relação importante entre o número de vértices, o número de arestas e o número de faces de um polígono, polígono não, de um poliedro
convexo. Nós vamos trabalhar nas aulas somente os poliedros convexos. De repente pode aparecer uma imagem de um poliedro que não é convexo. Nós vamos dar preferência nos estudos aos poliedros convexos. Olha só o que Euler descobriu. Vou voltar aqui, ó. Ele descobriu o seguinte, que o número de vértices desse poliedro, aí nós contamos aqui, não foi os vértices? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. O número de arestas, nós contamos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E o número de faces, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 faces. Cadê a face? Tem uma relação. E qual é essa relação que Euler descobriu? Vamos lá ver? Euler disse o seguinte, olha só. Aqui, ó, eu nem precisava ter voltado lá, o professor também. 8, 12 e 6. Aqui, nós fizemos lá atrás essa contagem já. 8, 12 e 6. Euler descobriu uma conexão aqui entre esses valores. Vocês estão conseguindo enxergar alguma conexão ali? Euler enxergou. Professor, o senhor contou tudo isso aí, mas eu não consegui enxergar isso tudo direito. Então vamos contar nesse daqui agora, para chegar na relação de Euler. Vamos contar. Vou pegar pincéis de cor diferente. Aresta, vou passar de vermelho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 arestas. Vou pegar os vértices de roxo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 vértices. E as faces eu vou marcar de vermelho. Não, vermelho já foi, de amarelo. Então, olha, face 1, face 2, face 3, face 4, 5, 6, tá faltando, vamos ver aqui, ó, face 1, face 2, tá faltando lá de cima, face 3, face 4, face 5, face 6, e tá faltando aqui de cima, que é a face 7. Professor, não consegui enxergar. Apaga tudo aqui. Apaga tudo aqui. Vamos lá enxergar de novo, sem marcação nenhuma. Olha só. Vou tentar marcar com cores. Aqui é uma face. Essa lateral aqui é uma face. Beleza. Atrás dessa lateral tem essa outra face aqui que está lá por trás dela. 2. Aqui do lado tem outra face, olha, 3. Por trás, tá? Aqui, nesse mesmo lado, só que na frente, nós temos outra face. Aqui tem outra face. Já foram 1, 2, 3, 4, 5. 5 cores diferentes. Daí nós temos a face de cima e temos a face de baixo. Quantas faces? 7 faces. Euler descobriu uma relação entre esses valores, vértice, face, aresta. E aí, vocês conseguiram enxergar alguma coisa? Não? Então vamos lá, vamos tentar pensar igual Euler. Leonhard Euler pensou, olhou e viu aqui, ó, número de vértices, de caneta, número de vértices, número de arestas e o número de faces. Ele viu essa relação. Contamos aqui, vamos contar aqui também? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 arestas. Vértices.
1, 2, 3, 4, 5. 5 vértices. Faces, pegar o roxinho, faces. Ó, tem essa face aqui da frente, tem essa face aqui do lado direito, tem essa face do lado esquerdo, tem essa face de trás e tem a base. 5 faces. Já conseguiram ver, entender o que Euler descobriu? Ainda não? Então vamos aqui falar. Olha o que Euler descobriu. A soma entre o número de vértices com o número de faces é igual ao número de arestas mais 2. Vértice mais faces é igual a aresta mais 2. Essa é a famosa relação de Euler. Vamos ver se é verdade? Vamos provar aqui. Vamos voltar todos aqui. Aqui, ó. V mais F é igual a mais 2. O V é 8. O F é 6. O A é 12 mais 2. 14 é igual a 14. Verdade. Aqui, vértice mais faces é igual a aresta mais 2. Para você memorizar a fórmula, você sempre fala e copia a fórmula. Vértice mais face é igual a aresta mais 2. 17 é igual a 17. Verdade. Vamos ver aqui. Vértice mais face, aresta mais 2. O vértice é 5, a face é 5, a aresta é 8 mais 2. 10 é igual a 10. Então, conseguimos provar essa relação de Euler, que o número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2. No 2025, o Enem, ele cobrou uma questão dessa, né, da relação de Euler, só que na prova feita em Belém. Isso é um sinal, tá? Pode ser algum aviso falando assim: ei, aluno, relembra, estuda a relação de Euler. Vocês do segundo ano têm que memorizar essa equação e usar em vários problemas aplicados. Vamos lá ver alguns? Na telinha, diretor, olha só o primeiro problema. Olha lá o primeiro problema. Num poliedro convexo, o número de faces é 8, o número de arestas é 12. Qual o número de vértices? Vértice mais face é igual a aresta mais 2. Essa é a relação de Euler. Ele quer saber o número de vértices, então não sei. Faces tem 8, arestas tem 12, mais 2. V mais 8 tem que ser igual a 14. V é igual a 14 menos 8. V é igual a 6. Esse poliedro tem 6 faces. Não, 6 o quê? Número de vértices, 6 vértices. Pronto. Só isso, professor? Só isso, só isso, só isso. Vamos fazer mais um exemplo, então. Se é só isso, num poliedro convexo, o número de arestas excede o número de vértices em 6 unidades. Calcule o número de faces. Coloco aqui a fórmula. V mais F igual a A mais 2. Num poliedro convexo, o número de arestas excede. O que significa dizer excede? Tem mais ou tem menos? Se excedeu é porque tem mais. Tem 6 unidades a mais do que as... do que os vértices. Então, a aresta é igual a vértice mais 6. Tenho que entender isso aqui. Aí já é um problema um pouquinho mais ali de se entender, de analisar. Vou jogar agora na equação, olha só. V mais F igual a A mais 2. O V não sei, o F também não sei, é o que ele quer saber, não é? Lá, cadê? Número de faces. Arestas, V mais 6 mais 2. V mais F. Esse V está somando, vem para cá, subtraindo. Menos V é igual a 6 mais 2. Mais V menos V, eles se anulam. Então, F é igual a 8.
esse poliedro convexo tem 8 faces. Então, primeira parte da aula é exatamente essa, primeiro, entender poliedro e entender não poliedro. Segunda parte, entender a relação de Euler, que é aplicada em em poliedros convexos. Anota aí, relação de Euler aplicada em poliedros convexos. Marca texto. Aqui, ó, poliedro convexo. Só consigo aplicar essa relação de Euler se o meu poliedro for convexo. Caso contrário, não vai dar certo. Vamos agora falar sobre poliedros regulares. Lá na geometria plana, nós usamos essa nomenclatura regular em algumas figuras. Você lembra? Isso, usamos lá essa palavrinha regular. Então vamos lá, vamos começar aqui, ó. Há somente 5 poliedros regulares convexos. 5 poliedros regulares e convexos. Vamos lembrar regular. Alguém aí da sala lembra essa palavrinha regular? Ninguém? Ó, usamos esse regular aí quando falamos do quadrado na geometria plana. Usamos esse regular em alguns hexágonos, em alguns pentágonos, no triângulo equilátero. Isso, regular é que tem todos os lados iguais. Aqui nesse caso, o poliedro vai ser regular se ele tiver todas as faces iguais. Diz que nós temos somente 5 poliedros convexos e regulares. Olha só aqui, ó. São chamados de sólidos de Platão. Anota aí, sólidos de Platão. São poliedros convexos regulares. Sólido de Platão. São poliedros regulares convexos. Anotou? Quais são os sólidos de Platão? Cubo, o tetraedro, o octaedro, o icosaedro e o dodecaedro. Esses são considerados sólidos de Platão. 5 sólidos de Platão. Todas as suas faces são iguais. Estou falando bem compassado para que vocês possam anotar. Sólidos de Platão são poliedros regulares convexos. Quem são eles? Cubo, tetraedro, octaedro, icosaedro e o dodecaedro. São os 5 sólidos de Platão. Olha lá os desenhos dele lá, ó. Cubo, né? Vocês estão vendo aqui, ó. Esse aqui é o nosso cubo. Caneta. Esse aqui é o nosso cubo. Esse aqui é o tetraedro. E esse aqui é o octaedro. Esse aqui o Enem já cobrou, esse aqui o Enem já cobrou e esse aqui o Enem sempre cobra. Então, tá aí, temos os 3. Estão conseguindo enxergar com esse pincel amarelo? Não? Então vamos fazer aqui, vamos apagar tudo e pegar o vermelho. Temos que enxergar cubo, tetraedro e o octaedro. Professor, mas você falou 5. Sim, aqui tem 3, faltam mais 2, tá? Faltam mais 2. Olha só, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dodecaedro. E aqui o icosaedro. Olha os nomes, olha só. Cubo, 6 faces iguais.
Tetraedro, 4 faces iguais. Octaedro, 8 faces iguais. Dodecaedro, 12 faces iguais. Icosaedro, 20 faces iguais. Esses são os sólidos de Platão. Beleza. Vamos agora falar, e precisamos falar dele, o nosso famoso cubo, que nós vimos. O cubo também vai ser chamado de hexaedro. Lembrando que um hexaedro não é um poliedro de Platão, um sólido de Platão. Professor, mas o cubo é. Sim, o cubo é um hexaedro. O cubo é um sólido de Platão, mas os outros hexaedros não se encaixam na mesma característica. Por isso, nós não vamos encaixá-los ali, tá certo? O cubo tem 6 faces, 12 arestas e 8 vértices. Todas as faces são quadrados, ou seja, todos os lados têm o mesmo tamanho. Todos os lados têm o mesmo tamanho. Estão anotando? Estou vendo o aluno, professor, que não está copiando. Depois ele vai ficar reclamando aí na sala. Pede para ele copiar. É simples, é só copiar no caderno. Aqui o cubo. O cubo, tem esse formato na sua planificação. Então, olha só agora. Nós começamos entendendo a figura no espaço. Vendo comprimento, vendo largura, vendo profundidade. Nós começamos no espaço. Beleza. Agora, nós pegamos esse sólido do espaço e desenhamos ele no plano. Por quê? Porque o Enem vai nos cobrar duas coisas. Ou o cálculo de volume, espaço dentro daquele objeto, ou a área. Então eu preciso estar atento. Além de algumas questões que nos cobram somente a visualização, só ver a questão. Então vai depender muito do que o Enem está pedindo. Mas em relação a cálculo, ou vai pedir a área de alguma parte de tudo, ou vai pedir o volume. Beleza? Vamos lá então olhar outro objeto espacial também planificado. Vamos lá, diretor, na telinha. Já foi o cubo, olha o tetraedro, sólido de Platão. Volta aqui. 4 faces, 6 arestas e 4 vértices. Todas as faces são triângulos. Como ele é um tetraedro, um poliedro de Platão, um sólido de Platão, ele tem todos os lados, todas as faces iguais. Todas as faces são iguais. Beleza. Outro sólido de Platão, não, aqui ó, a planificação dele, olha que lindinho que fica ele aberto. Isso é a planificação. Agora sim o outro sólido, o octaedro. 8 faces, 12 arestas, 6 faces. Se vocês olharem direitinho, o octaedro nada mais é do que 2 pirâmides de base quadrada sobrepostas. Enxergaram isso? Vai ter um espaço vazio no meio delas, não é? Esse espaço vazio vai ser o que nós vamos chamar depois de volume. Beleza? Aí temos também aqui a planificação do octaedro, olha só, um monte de triângulos. Temos agora o dodecaedro, tem 12 faces, 30 arestas e 20 vértices. Temos aqui, até estou vendo aqui o seguinte, faces pentagonais. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Acho que eu notei uma coisa errada aqui. Faces pentagonais, volta aqui, que faces pentagonais. Não, tá certo, tá certo. Não, aqui, ó. Aqui tá ao contrário mesmo, sabia? Paga tudo, a canetinha, agora sim, acho que eu tirei a caneta. Faces pentagonais, aqui é o dodecaedro, muito bom, obrigado. E aqui é o icosaedro, porque aqui é triângulo, ó. Então vai ter os 20 aqui, tudo triangular, quer ver? Vamos ver lá atrás da planificação, só para não ficar sombras de dúvidas. Passa aqui, ó, dodecaedro, né? As faces são pentágonos, pentagonais, formato mais parecido com uma bola, tal. Não a bola mais
esférica, mas uma bola, aquela bola costurada, não tem? E aqui sim, olha só, aqui a planificação dela, da bola, ó, né? E agora sim, viu? Ah, corrigiu, tem triângulo, então é o icosaedro. Beleza, o icosaedro tem 20 faces, 30 arestas e 12 vértices. Todas as faces são triangulares. Trouxemos aqui a planificação também do icosaedro. Depois é importante que vocês olhem tudo isso direitinho. Por quê, professor? Porque nós vamos ter um momento na aula que vai ser de trabalhar. E aí eu vou ver uma aula agora mais para frente. Não, melhor, por aula, por tópico, por assunto, nós vamos parar um tempinho na aula para fazer esses objetos. Nós vamos construir esses objetos todos. Se está planificado, eu consigo desenhar, né, fazer montagem desse objeto no espaço. Vai ter um momento especial para isso. Tá? Já a gente conversa um pouquinho mais sobre isso. E para, né, ter tempo de conversar, vamos na telinha rapidinho, diretor. O nosso Brincando com os Números de hoje, ele quer saber o seguinte: tem um ditado popular aqui. Vocês conhecem o ditado popular? Sabe como funciona o ditado popular? Pois é, tem um ditado popular aqui. Eu quero que vocês descubram que ditado popular é esse. Porque agora eu quero falar um negócio para vocês, ó. Cada aula daqui para frente, depois da aula que nós trabalharmos aqui, cada aula eu vou deixar uns tempinho, 10 minutos, para vocês poderem fazer o momento interativo. Olha só, cada aula daqui para frente, nós estamos na aula de número, 14. Na aula 15 vai ter um tempinho, na aula 16 vai ter um tempinho, na aula 17 vai ter um tempinho. Tempinho para quê, professor? Para vocês poderem montar os sólidos de Platão. No material que nós mandamos para vocês, foram lá, né, como é que fala? Foi uma folhinha com um modelo. E aí eu peço que vocês montem. Já temos 2 atividades de montagem, uma com o Tangram e agora essa dos sólidos espaciais. Então, professor presencial, olha só, atenção, orientações. Nas aulas 15, nas aulas 16, 17, 18, nós vamos deixar aqui um tempinho de 10, 15 minutos, não, 15 é muito, 10 minutos por aula tá bom, que vai dar uns 20 minutos no dia, para irem montando na sala. Então, no primeiro momento, ou imprime aquela folhinha com o esboço planificado do sólido, ou a gente marca um tempinho aí para eles desenharem. Na outra aula, nós vamos recortar e colar esses sólidos. Vamos planificar. E aí, vamos guardar todos esses sólidos para uma exposição que vai ser a nossa atividade, né, extra classe. Tá? Fazer ali a planificação. Então, estou apresentando para vocês aqui o momento interativo do segundo ano. Diferente da atividade interativa, esse momento interativo vai ter um tempo ali de 10 minutos. Isso vai começar a partir da aula 15, tá? Então não me deixem esquecer, a partir da aula 15, tira ali 5 minutos, 10 minutos para a confecção desses sólidos, beleza? Então, não esqueçam que a partir da próxima semana, a partir da próxima aula, vamos começar a fazer essas montagens, certo? Então encerramos por aqui a nossa aula de número 14, sólidos geométricos, a primeira parte da geometria espacial.